Bom, pessoal, boa tarde. No vídeo passado a gente conversou sobre como funciona, né? Como aumentar a borboleta, por que eu não vou aumentar a GCLE se eu mexer só na borboleta, né? E expliquei, né? Então é legal assistir o vídeo passado. E esse vídeo o vídeo passado começa a ficar muito longo, a gente fazer esse vídeo de continuação justamente para a gente comentar um pouco da escolha, né, do carburador pelo motor, né? Então, motor é assim, você tem diversos setups, né? Então, partindo-se aqui de um motor original, né? Então, vamos falar assim, é um motor que foi feito com o comando original, foi feito com as válvulas originais, né? E a escolha do carburador para ele, aí não tem segredo, é fácil, né? Você pega e coloca o que está lá de fábrica e pronto, né? Não é bem assim, né? As fábricas elas fazem um basicão ali para serem aproveitados, né? Diversas peças em diversos carros, né? Então, muito potencial é tirado por causa de usar as mesmas peças, né? Então, a gente pode melhorar esses carros, às vezes com umas trocas pequenas, ganhar potência com troca de pequenas peças, algumas regulagens, né? Até tem os vídeos do canal do Marcelo Amaral, do Trimilinca, que ele está mostrando isso no dinamômetro. Pequenas mudanças que você chega a ganhar 10, 15% a mais de potência no carro com regulagens, né? Que às vezes a fábrica não faz aquela regulagem porque ela tem que atender, ela tem que fazer um padrão para ficar fácil, né? Você imagina se cada carro fosse tivesse um componente diferente ali, o custo que não teria produção, a fabricação disso daí, né? Já é caro, né? Pelo que se entrega, mas ficaria muito mais, né? Então, existem os carros esportivos que são exclusivos, né? Que é o único, né? Então, no caso aqui, a questão da escolha do carburador, então partindo-se de um motor original que eu montei, a gente conversa do motor original, a pessoa vai entender se ela fizer um motor modificado. Então, partindo do motor original, então a gente teria aqui o 1200. A gente conversou no vídeo passado aquela relação entre borboleta e Venturi, que é o caso justamente da abertura da borboleta. Com borboleta maior eu abro menos a borboleta para entrar no circuito principal, com borboleta menor eu abro mais para entrar no circuito principal, e aqui eu vou mostrar as relações. Então, partindo-se do cálculo, para um motor que atingir até 4.000 giros, eu estipulei 4.000 giros aqui, que é o padrão de um motor Volkswagen original, né? E o comando é feito para isso, o carro é feito para isso, a parte de refrigeração é feita para isso, a parte de lubrificação é feita para isso. No entanto, os mais antigos, 1500, 1300, 1200, nem tinha virabrequim com dois canais de lubrificação, né? Então, 4.000 era o limite ali de segurança para o motor não fundir. Então, partindo desse limite, o 1200 ele usaria aqui uma borboleta 28 e um Venturi 22,5. Isso alimentaria o carro perfeitamente até 4.000 giros, tendo que abrir a borboleta mais ou menos 50% aqui, para ele parar de atuar o circuito de lenta e passar a atuar o circuito principal. Isso no 1300 já aumentaria um carburador para 30-24, que é o pique. No 1500, teoricamente, para ficar todos iguais aqui, ele teria que ser um 32 e um Venturi de 22,5 aqui em cima. Então, ele teria que ser um 22 com Venturi de 25,5 aqui. Então, é o carburador que o pessoal está fazendo aí, fala Terminator, né, que é aberto aqui para 32, com o Venturi aqui fazem 25, mas ele aguentaria 25,5 para manter a mesma
transição de precisar abrir 50% da borboleta e para começar a funcionar o gicle principal. Com certeza no 1500 ganharia potência, porque o 1500 usa o mesmo carburador que está calculado para o 1300 e ele tem mais aqui, mais volume de cilindro, né? Então alimentaria melhor o motor, assim o motor ganharia potência. No 1600 então o negócio fica mais complicado ainda, porque no 1600 um carburador ele saiu com esse mesmo carburador aqui, né? que alimenta um 1300 adequadamente, mas não alimentaria o 1600. O 1600 ele teria que ter uma borboleta de 34 aqui e o Venturi de 27 aqui, né? Aí, isso a gente está falando de um carburador, não de dupla. Dupla vocês vão entender mais para frente aí do vídeo, porque a dupla aqui geralmente trabalha com o Venturi menor aqui. E então ele precisaria disso, 1600, para ele atingir, né, teoricamente os 4.000 giros, não que não chegue, ele chega, mas a pessoa que tira a dupla carburação, às vezes pelo incômodo de regular, pela aquela deficiência de varetas, né, e coloca um carburador, ele sente que o carro amarrou em alta ali. Mas por quê? Porque ele não é um carburador feito para isso. Então a pessoa que vai fazer um carburador para alimentar o 1600, ele teria que partir de uma borboleta de 34 e um Venturi de 27. Isso para a gente ter a relação de 0,8 aqui. E a borboleta precisa abrir 50% para parar de atuar a marcha lenta e passar a atuar o Venturi aqui, né? Em todos esses casos aqui, gicle de marcha lenta calculado pelo Venturi e gicle principal calculado pelo Venturi. Então, eles vão me perguntar, que gicle que eu uso? Aqui, hoje, 22,5 aqui, hoje aqui, eu usaria aqui 122, aqui, né? Isso sem contar com econostat, sem contar com isso, partindo do básico, vamos falar assim. Aqui eu usaria 132, né? Aqui poderia até ser um 125 hoje. Aqui 132, aqui aqui eu já teria que no 25,5 padrão seria um 132 com uma gasolina boa, né? Então aqui eu já teria que ser no mínimo aqui um 137. Aqui no 27, então tem que até calcular isso aí, porque a gente quase não usa. Aqui isso é Venturi que saiu no Passat, né? Então usaria aqui um 145 aqui, ó, mais ou menos aqui, né? De principal. De marcha lenta, aí é aquela situação. A borboleta, se ela for muito pequena, se ela fugir muito dessa transição e ela for muito pequena, que nem que se fosse uma 26, o gicle de marcha lenta ele sobe. Porque apesar do Venturi ele continuar o mesmo, o que acontece? Ele precisa de mais tempo funcionando a marcha lenta e acaba tendo uma deficiência na alimentação. Então, quando a gente faz pequenas mudanças, geralmente para mais, eu aumentei aqui para 30, a gente não mexe na marcha lenta. Agora, quando faz mudanças para menos na borboleta e manter o Venturi alto, aí tem que aumentar a marcha lenta, né? Então, é essa parte que às vezes a pessoa erra muito, né? Eu tinha um carburador de 32, eu aumentei para 34. Eu não preciso mudar a lenta, mas eu tenho um carburador de 32, eu embuchei ele e ele voltou a ficar 30, né? Geralmente o gicle de marcha lenta ele vai precisar aumentar um pouco, né? E então nesse caso aqui, com o 22,5 aqui, um 52 aqui, fica bom. Nesse caso aqui com o 24, um 60 aqui, fica bom. Nesse caso aqui com 25,5 aqui, um 65 aqui, fica bom, né? Ou até um 70, aqui. E aqui é o seguinte, aqui geralmente depende do que tem
se tem, se for partindo de um Solex desse daqui normal, aqui seria um de 70 para cima. Aqui seria 70, chega até 80, como a gente comentou num vídeo aí, que eu já cheguei a pegar carburador que não sustentava marcha lenta, tem que colocar giclete lenta de 90, fazer furo de 0,9 nele para poder alimentar, né? Aí o que acontece? Se a gente for pegar e diminuísse o Venturi e mantesse a borboleta, né? Então, aqui 28, aqui caísse para 21, aqui de 30, ó, pique S, caísse para 22,5, aqui de 32, caísse para 24, e aqui de 34 caísse para 25,5, eu estaria diminuindo a relação entre Venturi, entre borboleta e Venturi. O que acontece aqui? Eu abro menos a borboleta para funcionar o circuito principal do carburador, né? Eu abro aqui, ó, a gente fez o cálculo na semana passada, ó. Aqui precisava mais ou menos 50, aqui já cai para 45. Com menos abertura de borboleta, eu consigo fazer o circuito principal funcionar. Aí, aqui já começa a acontecer o quê? Já começa a acontecer uma queda do giclete lenta. Por quê? Porque eu diminuí o Venturi, não só a lenta, como o principal também. Eu diminui o Venturi, eu diminui aonde se mistura, onde faz a mistura de ar combustível aqui, né? Então, aqui é o que manda. Aqui se faz a mistura de ar combustível. Então, essa medida aqui, ela também é relativa aqui com a giclete lenta, por quê? Porque enquanto eu não atinjo essa abertura aqui, é o giclete lenta que está trabalhando. Quando eu atinjo a abertura e passo para o principal. Então, enquanto eu não atinjo a abertura aqui, toda essa vazão de ar aqui, ele tem que ser corrigido também em questão do Venturi aqui em cima. Então, se eu tiver aqui um muito grande, eu vou precisar de muita abertura aqui, eu vou ter que aumentar aqui. Se eu tiver aqui muito pequeno, eu vou precisar de menos abertura aqui, eu vou ter que colocar um pequeno aqui. E então, nessa questão, como você abre menos a borboleta aqui, você tem aquela ideia que você ganhou o torque no carro em baixa. Porque você abriu menos, então o circuito principal entrou a trabalhar mais cedo. E aí é assim que funciona. É perigoso um carburador pique S gastar mais do que um pique normal, dependendo do jeito que a pessoa anda, porque ela vai andar direto no circuito principal do carro. E o circuito principal gasta muito mais do que o circuito de lenta, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui no 1200, se a gente for ver, ó, isso aqui, ó, 28 e o Venturi 21 é o PCI, né? É o carburador que saiu de fábrica no 1200. Então, aqui, hoje, como eu estou com o Venturi um pouco menor aqui, hoje, aqui ele acomodaria um 122 aqui de principal. E a lenta aqui não precisaria muito além de 50 não, que já trabalhava com mistura rica lá atrás, e aqui não precisa muito além disso. Aqui, ó, se a gente for ver, é o nosso pique S. Originalmente era 117 o principal, mas hoje ele pode passar para 125 o principal, e a lenta aqui hoje é 52. Ele vai suprir o carburador. Então, você pode ver, a borboleta aqui é a mesma. Porém, a gente mexeu no Venturi, a gente tem que alterar a giclete. E o 1500 aqui, ó, ele usaria, né, o carburador com a borboleta de 32 e o Venturi 24. Então, se pegar um carburador desse e mandar só abrir a borboleta, no 1500 ele estaria trabalhando como um pique S no 1300. Então, ele ia trazer um pouco mais não é nem trazer um pouco mais de torque, ele iria abrir um pouco menos a borboleta para ele entrar o principal, né?
e o carro ganharia um pouco ali aquela sensação de torque baixa. Porém, em alta, nesse caso aqui, ó, ele respiraria melhor que esse, porque a gente tem uma limitação. Conforme a gente vai abaixando isso daqui, conforme vai diminuindo aqui, a gente ganha a aceleração do ar. Porém, a gente estrangula um pouco a passagem do ar. Isso aqui é uma coisa que é assim, isso aqui seria legal de quem tem acesso ao dinamômetro fazer o teste. Até onde eu diminuindo o Venturi sem mexer na borboleta, eu perco potência, né? Porque no cálculo ele pede uma transição, mas ele não fala de perder potência. No entanto, eu uso o meu pique S, eu atinjo as mesmas rotações que eu atinjo com o pique, né? Porém, com uma sensação de que o carro tem aquela arrancada mais rápida, porque abre-se menos a borboleta, né? Então, no 1500 aqui, com esse Venturi de 24, a gente partiria aqui para o giclée do 1300 aqui de cima. Eu colocaria um 132 aqui e a lenta aqui 60, 62. É isso aqui, porque a gente só aumentou a borboleta, a gente não mexeu aqui, né? Aí no 1600, olha lá, 34, 25,5, né? Então aqui a gente pegaria, aumentou a borboleta, 25,5 viria esses giclês aqui, 137 de principal e 65 de lenta. Geralmente a fábrica faz isso para o carro melhorar na baixa rotação, né? Então, quem que pode se beneficiar com isso daqui? Quem coloca comando e quer andar decentemente, né? A pessoa colocar um comando num carro e ele ficar muito embaralhado e você aumentar muito a carburação, nem sempre o que é mais é melhor. Aumentar muito a carburação, você tem que andar on-off, né? Você tem que pisar tudo para o carro andar. Você não tem uma progressão. E quando você reduz o Venturi, o que acontece? Você vai abrir menos a borboleta aqui, você vai auxiliar a progressão no carro, né? Então, pessoal, isso é bom para isso. Motor que tem muito pouco torque em baixa, motor que foi feito para potência em alta. Você pegou lá um 1600, ele colocou lá um comando W120 nele, aberto válvulas de 40 na admissão, né? 35,5 no escape. Aí você está jogando tudo para cima, né? Então você vai ter que jogar a carburação para cima também. Só que daí você vai perder a progressão em baixa do carro, né? Então a escolha é assim, você tem que ter em mente o que o carro foi feito, né? E aqui a gente já vai para o lado inverso da coisa, que é o que mais o pessoal está fazendo hoje. A gente aumenta a borboleta sem aumentar o Venturi, né? Então, no caso aqui do 1200, a gente iria para uma borboleta de 30 aqui e o Venturi de 22,5. Então, seria mesmo o giclée daqui, ó, 125 e 52. Seria a mesma coisa, não precisaria mudar. Porque aqui eu só vou abrir menos a borboleta para atingir o circuito principal, né? No entanto, se a gente for ver aqui, ó lá, ele dá o mesmo 0,75, a divisão do Venturi com a borboleta. Ele dá o mesmo 0,75 aqui. Então ele só abriria menos que esse aqui. Porém, como o Venturi ficou igual a esse aqui, ele tem que usar os mesmos giclês. Então aqui ficaria um 125,52 de lenta, o 1300 aqui um 132 e um 60, o 1500 aqui com a borboleta de 34, que seria legal, ele ficaria com 137,65, e o 1600 aqui, isso aqui não consegue fazer num pique, né? Porque ela vai estourar nesses canais aqui, né? Não consegue botar uma borboleta de 36 aqui. Mas ele ficaria com uma borboleta de 36, ele teria uma vazão maior de ar, porém com o mesmo Venturi, ele ficaria também com 145,80, né? Aí, aquilo que a gente comenta, a dupla carburação, ele saiu com 32,24 no 1600.
Só que assim, a gente tem o fato dele estar o carburador praticamente em cima do cabeçote, um coletor curto, né? Tem os coletores que o pescoço é mais curto ainda, no caso das variantes, motor plano, coletor curto, pouca distância para a mistura percorrer entre o carburador e o cabeçote. Existe uma conta para isso também, para você garantir um arrasto da mistura, né? Então, se você pegar uma dupla carburação e já partir direto de 36 para 27 aqui no 1600, o carro fica sem baixa, ele não tem aceleração para progressão, ele não tem vácuo para progressão. Justamente pelo fato do carburador estar em cima do cabeçote e ser um lado só do motor, né? Então, queira ou não queira, quando a gente tem os 4 cilindros trabalhando ali com uma alimentação central apenas, ele sempre dá uma roubada, né, de um cilindro no outro. Então, se a gente tira as velas de um carro que ele é alimentado com um carburador, sempre percebe que as velas do cilindro 2 e 4, ou elas são mais escuras ou elas são mais claras, né? No caso do meu, elas são sempre mais escuras, porque ela rouba um pouco da mistura do 1 e do 3, né? Por estarem junto ali no mesma entrada e cabeçote. E no caso do 1600, que ele tem entrada de 2 entradas ali no cabeçote, ele vai ser, vamos falar assim, ele vai ainda perder mais ainda essa velocidade. Então usa-se um Venturi menor. Tem que usar um Venturi menor para garantir um arrasto melhor. Então, no caso da borboleta, é legal ela ser maior. Você vai garantir um volume maior de ar para entrar no cilindro. Porém, o Venturi tem que ser um pouco menor para garantir o arrasto. Quando acabar aquela... Você não precisa abrir muito a borboleta. Quando aquela borboleta começar a abrir e ela se igualar com o Venturi aqui, a gente garantiu uma velocidade de ar aqui, né? Então, a dupla carburação, ela não deve, no caso do 1600, ela não deve fugir muito disso daqui, ó, até menos que isso daqui. Então, com a borboleta 34, com o Venturi 24, na dupla carburação, ela faz a função bem feita, né, do carro atingir algumas velocidades, algumas rotações mais altas, né? E se tiver comando, então melhor ainda, né? E se parte do princípio de vou colocar tudo maior, o carro fica sem baixa, né? Então essa é a escolha, né? Para a gente escolher o carburador correto aí, que não é só o carburador que vai mudar a potência do carro, ele vai garantir a alimentação. Porém, se a gente não tiver um cabeçote com fluxo, não tiver um coletor decente, não adianta nada a gente pegar e botar uma borboleta aqui de 36 no carro, se o coletor for 25, né? Então, existe geralmente uma transição, né? Como o Júlio explicou para mim uma vez, né? Conhecedor, né? A gente tá com o motor aqui. Aqui é o motor, o cabeçote do motor. A gente precisa fazer isso daqui, né? E fazer isso daqui, né? Então aqui entra e aqui sai os gases, né? Então aqui geralmente aqui para cima é melhor tá tudo maior, né? Então você tem, vamos por válvulas vamos partir para o 1300, que eu sei algumas coisas de cabeça, né? Então seria o correto você ter válvulas de 32, seria correto você ter borboleta, nem sempre é possível, mas seria correto você ter o coletor de 33, a borboleta de 34, né? Seria o certo você fazer um funil para entrar no motor para garantir o arrasto da mistura, a velocidade, não se perder a velocidade do Venturi até aqui embaixo.
E aqui o inverso, né? Ele saía os gases com mais rapidez daqui dentro do motor. Então, aqui seria o correto por ter as válvulas, né? Válvula de 30, válvula de escape de 30, né? Tubulação do aqui 33, e aqui a ponta do escape, vamos por é 35, seria o correto para você garantir que ele saia rápido do motor e vá diminuindo a velocidade em sua função e garantindo ainda que o motor tenha um pouco de torque, torque. Não adianta só colocar um escape grandão aqui na saída, que não é assim que funciona, né? Então isso aqui seria o interessante numa situação perfeita. Nem sempre isso é possível, né? Mas seria o interessante, né? E então esse vídeo vai parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa parte, que é uma pergunta muito frequente que eu recebo. Eu mudei, eu comprei um Terminator. O que eu mudo? Depende o que você fez aqui no Venturi, né? Então a ideia é essa daqui. Seguir isso daqui e vai dar certo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.